Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rutney César de Rezende. Estou aqui para falar para vocês a respeito de perícias, né, da atuação pericial, um ramo de uma possibilidade de negócio para nós, os contadores. Fazer uma breve apresentação, né? Eu me denomino professor Rutney, né? Tenho mestrado em administração pública pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Também sou bacharel em administração pela UFLA, bacharel em Ciências Contábeis pela Unidepa Anhanguera, atuo como contador no escritório de contabilidade, né? RCR Administração e Contabilidade, também atuo como perito autônomo dentro do escritório. Sou professor e estou como coordenador também do curso de Ciências Contábeis do SEMES, em Campo Belo, Minas Gerais, né? E também sou professor do curso de Ciências Contábeis do Unilavras, que fica na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Bom, desde quando eu me formei, eu sempre procurei tentar fazer um trabalho diferenciado nos ramos ou nas minhas áreas de trabalho, certo? E ao longo da minha trajetória, tanto acadêmica como a trajetória de trabalho, né, eu fui desenvolvendo alguns métodos de trabalho e acabei migrando um pouco a minha atividade para esse ramo de perícias, perícia contábil. Sabemos que a perícia contábil ela tem uma legislação muito específica, né, que versa sobre isso. A grosso modo, o que vem a ser uma perícia? Nada mais do que a constituição ou a confecção de um laudo, de um trabalho pericial feito por um expert, por um perito, né, em que esse, amparado, baseado em provas, em documentos, em fatos, né, não a questão do mérito, mas em fatos, ele elabora, ele emite a sua opinião em forma de um parecer, em forma de um laudo. E assim eu tenho desenvolvido as minhas atividades e ao longo do tempo, né, como o mercado é muito amplo, muito aberto, nós sempre buscamos realizar um trabalho de maneira ímpar, singular, bem característico, ajustado no tempo de entrega do laudo, ajustado na própria técnica de elaboração desse laudo, né? Isso traz confiabilidade, isso traz segurança para o contratante. Pois bem, nesse ramo pericial, vamos dizer, nós temos aí um ramo de negócio muito amplo, que é as perícias judiciais frente à justiça, né? Mas temos também uma oportunidade de negócio. Dentro de um cenário judicial em que é necessário a atuação de um perito, ocorre muito a necessidade das partes também se valer de uma assistência pericial. E eu desenvolvi todo o meu trabalho focado nesse ramo de negócio. Então, dentro de um cenário, de um processo, nós temos uma parte processante, uma parte processada, e a justiça vira, algumas vezes, é necessário se valer de um trabalho pericial e ela nomeia um perito judicial para tanto. Antes mesmo da nomeação de um perito judicial, o mercado, né, tem ascendido, tem se situado dessa maneira. Tanto a parte processante quanto a processado tem requerido, solicitado uma perícia extrajudicial, né? E isso tem sido corroborado pelas decisões dos tribunais. Então, a exemplo, uma pessoa, um ex-funcionário de uma empresa quer processar essa empresa, né, por questões trabalhistas, e as questões trabalhistas envolve a questão financeira e provavelmente, muito provavelmente, em algum momento será requisitado a atuação de um perito judicial. Pois bem, nas fases processuais trabalhistas, após a reforma da CLT, né, a mini reforma trabalhista, os pedidos
referente a processos trabalhistas não podem ser mais vagos, né? É preciso que a fundamentação teórica, o embasamento legal, mais as questões de mérito que são apontadas na inicial, sejam acompanhadas da memória de cálculo dos valores pleiteados. Pois bem, quem faz esses valores normalmente são peritos, experts, ainda que são contratados sobre o olhar ou sobre a espécie de perícia extrajudicial, né? Então, ou seja, esse laudo ele não é norteador da decisão, porque aí é uma questão de mérito. No entanto, ele é o fundamentador, uma tradução, né, para o financeiro do que se está pleiteando na justiça. Daquilo que se pleiteia na justiça é traduzido para o financeiro. Eu tenho focado muito nesse ramo de negócio porque, não só por essa exigência legal que passou a vigorar após a reforma trabalhista, mas também porque tanto a parte processada quanto processante, dentro de um processo de trabalho, por exemplo, uma perícia judicial trabalhista, essas partes normalmente elas ficam abandonadas, né? O pessoal do direito normalmente faz umas contas razoáveis, muito rasas em valores, muito superficiais, e isso acaba talvez colocando em xeque ou colocando numa situação complicada futuramente para o empresário ou para o funcionário. Daqui a pouco eu vou citar os exemplos dos casos específicos. Então, eu vim atuando nessa área no aspecto, no âmbito da perícia extrajudicial, em que eu vou estar aí atuando, não como um perito nomeado pela justiça, mas um expert atuante no cenário extrajudicial, mesmo que os laudos sejam usados, utilizados e anexados em processo. Em algumas situações, né, eu também sou chamado para atuar como assistente pericial aí de uma das partes, e as partes normalmente me contratam. Pois bem, desde 2013 que eu venho atuando como perito, vamos dizer, extrajudicial no ramo trabalhista, especificamente nas perícias trabalhistas, onde se concentram as maiores atividades de trabalho, né, como perito. Toda essa carga de trabalho, esse tempo todo, está sendo aí agora registrado em um livro, né, para o ano que vem, logo no início do ano que vem, ele já será publicado, ele já está no prelo, né, já está nas prensas para serem impressas, formatações já estão todas prontas, enfim, lá para janeiro, fevereiro, já vou fazer o lançamento dessa experiência que eu tenho, que é um livro falando sobre as liquidações de sentença, processos judiciais, né, relacionados a processos trabalhistas. A fase de liquidação de sentença, do processo trabalhista em si, a atuação extrajudicial, né, como perito, você pode atuar isso junto a uma empresa de uma maneira precavida. Exemplo, uma empresa já sabedora da sentença ou já sabedora do que será a sentença, ela ainda quer saber exatamente, caso venha a ser condenada, qual é o valor dessa condenação. Haja visto que todos os valores demonstrados nas iniciais são meramente uma expectativa, é um demonstrativo, uma ilustração, não necessariamente uma fundamentação, porque os pedidos precisam ser deferidos em sentença. Então, a empresa, né, numa maneira precavida, um princípio da prudência da contabilidade, ela quer antecipar, em sendo condenada, né, qual seria o valor dessa condenação, talvez uma proposta de negociação ou uma proposta de parcelamento de pagamento, enfim. Então, essa atuação tem proposto, ou tem colocado à empresa, né, a possibilidade dela antecipar esse problema,
dela manter o seu caixa um pouco mais equilibrado, né? Ou fazer um fundo de reserva, ou conforme for o valor apurado, buscar aí um parceiro, um banco para fazer o empréstimo, para fazer a quitação desse débito, né, judicial aí trabalhista. Então a empresa que é precavida, ela antecipa esse processo, né? Hoje, com o acesso à internet, com essa possibilidade de trabalho online, não só hoje, já faz uns 4 anos que eu trabalho assim, eu consigo atender empresas e não há fronteiras. Então eu tenho empresas em São Paulo, tenho empresas aqui em Minas, tenho empresa no Mato Grosso que contratam os meus serviços e aí eu simplesmente recebo esses processos, os processos judiciais trabalhistas hoje quase todos, praticamente 100%, já estão vigorando na esfera eletrônica, ou seja, todos os documentos anexados aos autos são me enviados através de um arquivo e com esse arquivo eu consigo fazer, né, o meu laudo pericial perto de uma precisão muito grande, muito próxima ao 100% se não 100%, do laudo do perito judicial. Isso traz uma confiabilidade não só no meu trabalho, mas traz uma plena certeza da empresa saber, ou do reclamante, ou do funcionário, né, que está reclamando o débito, o crédito no caso, ele saber exatamente qual é o real valor que ele tem a receber ou o real valor que tem a pagar. Né? No processos trabalhistas, como eu estava dizendo, há necessidade que atualmente, né, há necessidade que, as iniciais sejam acompanhadas da memória de cálculo dos valores pleiteados. Até então isso não era exigido, então não havia essa obrigatoriedade. Os valores ou não eram apontados simplesmente com a descrição a apurar, ou, né, alguns advogados que detinham um pouco de técnica conseguiam fazer uns valores aproximados. Pois bem, com a reforma trabalhista isso não foi mais possível, né? Ou seja, você tem que requerer o seu crédito e apontar matematicamente o valor, expondo a memória de cálculo. E aí é que entra a expertise, porque com a reforma trabalhista caiu por terra aquela questão da justiça gratuita quando um ex-funcionário, quando eu processo uma empresa e eu perco a ação, né? Eu perdi a ação, os pedidos foram julgados improcedentes, antes eu não tinha que pagar custas judiciais, né, para a empresa que acabou ganhando o processo. Atualmente não. Eu preciso fazer os cálculos matemáticos e caso os meus cálculos matemáticos, caso eu venha a sofrer, né, vamos dizer assim, a punição de ter o pedido rejeitado, eu serei punido com as custas processuais sobre aquele pedido rejeitado. Obviamente que na inicial, quando se faz o pedido, quando se faz o cálculo matemático, a questão de mérito, né, do juiz na sentença não leva em consideração o cálculo matemático em si, mas sim as provas referentes àquele pedido, ok? Então, uma vez indeferido o pedido, não quer dizer que seja culpa do cálculo matemático, e sim das provas que não foram constituídas. A questão é que alguns advogados, né, o pessoal do direito, costumava fazer algumas estimativas de valores e valores absurdos. Como as custas judiciais, a penalidade de custas judiciais, né, o chamado honorários de sucumbência, também são fixados em percentual. Então, a sucumbência é fixada em 15% sobre os valores indeferidos, 10% dos valores indeferidos. Ou seja, uma estimativa aumentada, superestimada, tende a agravar essa penalidade. Então, se a lei exige que se apresente a memória de cálculo junto com a inicial, nada melhor do que apresentar uma memória de cálculo mais próxima da realidade,
Caso o pedido venha a ser indeferido, pelo menos as sucumbências serão menores em razão da realidade que foi construída. Obviamente que eu também não posso fazer um pedido subestimado, porque aí eu incorro em outro problema, que é a questão da limitação do valor anexado à inicial. Então, às vezes, o meu direito é bem maior daquilo que eu previ, e aí estou limitado pelo valor da inicial, eu acabo perdendo dinheiro por conta disso. Veja que aí reforça mais ainda a necessidade da atuação de um expert. Né? Então, houve aí uma abertura, um nicho de mercado para que o contabilista possa atuar, tendo em vista que agora não é só mais a figura do perito judicial que tramita no processo, mas nós temos a possibilidade de, na inicial, ter a atuação do perito, na fase de conhecimento, ainda na fase de instrução, atuação pericial também, e na fase de liquidação, de execução de sentença, também a atuação. Óbvio, a fase de conhecimento tem um procedimento, a fase inicial outro procedimento e a fase de execução de sentença outro procedimento. Né? Cada fase aí, o perito é chamado, é nomeado, é contratado e para uma probabilidade, para uma possibilidade, para uma alternativa ou para se construir um laudo, né? Ou construir um parecer referente a um assunto, um meio de prova. Então o perito é sempre chamado para essas questões. Então, coisas que há um tempo atrás a gente só ouvia falar perícia como o perito atuando dentro da esfera judicial, ele sendo nomeado pelo juiz, hoje nós vemos que há um mercado amplo para a atuação do contador como um perito extrajudicial, correto? E ainda isso não vale somente na esfera trabalhista, né? Nós temos aí também o pessoal do setor bancário, né? A revisão de contrato, de compra de veículo, contratação de empréstimo, compra de imóveis, tudo isso requer a atuação de um expert para avaliar essas questões de juros, de projeção de valores de juros do capital, enfim. Né? Então há aí uma gama, uma possibilidade enorme de atuações em que o expert pode atuar como perito extrajudicial. Na minha atuação como perito, né, como eu sempre trabalhei nessa esfera extrajudicial, eu sempre, obviamente, coisa natural, né? Eu participo de processos de concorrência e de contratação, principalmente de grandes empresas. As empresas menores, às vezes, nos contratam por indicação do advogado, indicação do outro contador, que às vezes presta serviço para a empresa, mas não faz esse tipo de trabalho, enfim. Agora, há aquelas empresas maiores que nos demandam uma carga de trabalho maior, né, mais rentável, mas que abrem processos de concorrência. E aí é importante você observar algumas questões na sua atuação dentro dessa esfera, considerando que nesse ambiente em que há concorrência, se está olhando aí não somente a sua expertise, mas a sua técnica. Dentro de um processo judicial, trabalhista, seja de revisão contratual, nós temos aí os prazos judiciais que devem ser respeitados. Né? Vamos fazer aqui um breve raciocínio. Uma liquidação judicial, uma vez que é despachado para apresentar os cálculos, normalmente a Justiça do Trabalho fixa o prazo de 10 dias. 10 dias para que você faça a liquidação da sentença, para que a parte reclamada ou reclamante, no caso uma empresa ou no caso o funcionário, apresente os seus cálculos que entendem ser corretos, né, relacionados à sentença que já foi proferida. Então nós já temos uma decisão de mérito, que já transitou, já não há mais questões de recurso, já foi despachado para a apresentação dos cálculos, ok? Entra aí na fase de liquidação de sentença para posteriormente ir para a execução. Então, nessa fase de liquidação, vou apresentar as contas, né, a memória de cálculo, a metodologia, tudo mais, isso aí. Pois bem,
Esses 10 dias, eles são cruciais. Uma vez perdido o prazo, a parte que perdeu o prazo, ela é sucumbente na parte que apresentou os cálculos dentro do prazo. Então, normalmente a empresa tem 10 dias e o reclamante tem 10 dias subsequentes. Uma vez que a empresa não apresenta seus cálculos, ela não pode mais rebater os cálculos, né, do reclamante, porque ela não cumpriu com uma determinação judicial de apresentação de cálculos. Então, essa questão de tempo, ela é crucial na elaboração do seu laudo. Você tem que criar métodos e metodologia, vamos falar assim, né, dessa maneira, processos de trabalho de modo que possam permitir ao perito, ao expert, elaborar o cálculo de uma maneira mais rápida possível e com o maior grau de confiabilidade. Isso é técnica. Não é nenhuma questão de... As empresas contratam nem questão tanto pelo preço, mas técnica. Conforme for o vulto de processos trabalhistas que a empresa possui, a carga que ela tem de processos, de cálculos a ser apresentados, uma vez que ela perde esses cálculos, perde o prazo de apresentação desses cálculos, isso pode trazer vamos dizer assim, um prejuízo financeiro imenso para a empresa. Obviamente que ainda há a possibilidade de atuar, de que você atue perante a empresa no sentido de precaução ou no sentido de estimativa do valor que provavelmente vai ser a sentença de liquidação, para ela já se antecipar. Certo? Durante a minha vida de expert, eu sempre busquei soluções e diferenciar o meu trabalho para que isso pudesse, de uma certa maneira, carimbar, né, o meu currículo, não somente com a expertise, mas também com uma técnica um pouquinho mais apurada. Veja, quando eu comecei a trabalhar, a prestar serviço nesse ramo, eu tinha única e exclusivamente a ideia de fazer cálculos de liquidação de sentença. Então eu lia a sentença e lá eu faria o que o juiz determinava, sob o ponto de vista da perícia extrajudicial, para a apresentação dos cálculos dentro do processo. Então, tem uma parte reclamante, uma parte reclamada, um ou outro me contratava, né, para que eu pudesse fazer aí os cálculos matemáticos da sentença e entregá-los para que eles pudessem anexar os processos e aí ficava para o juiz decidir. Pois bem, obviamente que dentro do processo trabalhista acontece muito das partes apresentarem dois cálculos e às vezes muitas das vezes, a maioria das vezes, dois cálculos distintos. E aí ficava a nomeação de um perito, né, judicial, o representante do juiz, ele ia fazer os seus cálculos, ia apresentar os cálculos e ainda fazer alguma aferição nos cálculos das partes. E o juiz ia tomar a decisão, normalmente ele vai a favor do perito do juiz, ou perito do juízo, como nós costumamos dizer. Em uma dos meus trabalhos, né, eu propus para a empresa que ela requeresse ou que ela enviasse para mim os cálculos periciais e eu ia fazer uma análise dos cálculos periciais, né, apontando talvez possíveis divergências em relação à sentença. E eu fiz isso 2 ou 3 vezes e deu certo, né? Vamos dizer assim, eu consegui encontrar, porque ainda que seja expertise, ainda que eu seja expertise, nós somos seres humanos e somos sujeitos a erro, a interpretação. A liquidação de sentença não é uma coisa simples, não é pura e simplesmente dizer o juiz definiu horas extras, eu vou lá e calculo as horas extras. Há ainda uma série de normativas, né, que fazem frente a isso, as súmulas vinculantes do TST, né, as orientações jurisprudenciais relacionadas às horas extras, adicionais noturnos, adicionais salubridade, adicional periculosidade, enfim. Nós temos toda uma norma, um regulamento, né, um arcabouço jurídico que trata dos assuntos. E, por vezes, a sentença, às vezes, não é tão clara como se pensa que é.
Às vezes o juiz não se faz bastante claro. Então pode haver uma interpretação equivocada tanto das partes quanto do perito do juiz. Também o ser humano não está totalmente livre de cometer um erro de interpretação ou talvez até mesmo um erro matemático. Já visto que nós usamos software, usando planilhas, e isso pode acontecer. Uma digitação equivocada pode gerar aí um valor a mais ou um valor a menos, certo? O uso de uma tabela de correção equivocada. Então, tudo isso tem o seu norteiam os cálculos periciais e eu passei a apontar essas questões. Isso abriu para mim outra possibilidade de atuação. Não só fazer os cálculos, mas também dar uma assessoria para a empresa nessa questão, né, nesse acompanhamento. Vamos dizer assim, como se fosse uma assistência pericial extrajudicial, certo? Bom, passado mais aí uns 2 anos, ainda depois vencida essa parte, né? Todo esse processo de cálculo, pode acontecer da empresa, por exemplo, fechar um acordo. E aí, no que a empresa fecha um acordo, as questões previdenciárias e fiscais, né, elas devem ser calculadas, apuradas conforme o acordo. E normalmente as empresas não têm muita preocupação com isso. Elas fecham um acordo, paga-se o acordo, o juiz pega o valor do acordo e apura-se. Normalmente joga isso para a Contadoria da Justiça ou para a Procuradoria-Geral da República, da União, para fazer os cálculos matemáticos previdenciários. Como o pessoal não tem a técnica correta, e eu explico por quê, eles pegam, vou dar um exemplo, um acordo que foi fechado em janeiro de 2020, o valor de R$ 35.000. Eles pegam os valores de R$ 35.000 e faz a apuração como se fosse um mês somente, houve lá o acordo, em janeiro de 2020, aplica-se o percentual de 11% do imposto da Previdência, acrescida de 23% da parte reclamada. Também aplica-se aí o imposto de renda retido na fonte conforme, né, a tabela, o percentual 7,5, 15 ou 27,5, e aí apura-se isso. Aí, uma vez fechado o acordo, normalmente esses tributos previdenciários e fiscais ficam a cargo da empresa. Pois bem, eu demonstrei matematicamente que não é, isso aí, sob o ponto de vista legal, né, a Lei 8.212, que é a lei que versa sobre a Previdência, e também o IR 99, que é o Regulamento do Imposto de Renda, ele determina que nesses cálculos judiciais em que há o acordo, sempre que possível, será feito, né, sempre que possível, será feito as verbas previdenciárias e fiscais, no caso do imposto de renda, cada um no seu regulamento, proporcionais aos valores calculados mensais que foi apurado na sentença ou que foi pedido na inicial ou que tem um laudo que fundamente tudo isso. Isso quer dizer o que na prática? É que esses 35 mil, vamos imaginar que seja por um período de trabalho de 12 meses. Então esses 35 mil têm que ser rateados nesses 12 meses. Existe uma técnica para fazer isso, não é simplesmente fazer a divisão, né? Então tem que ser feita uma proporcionalidade. Quando a empresa não faz a proporcionalidade, o juiz condena a empresa a fazer a aplicação sobre o valor integral. Nesses 35 mil reais que for feito o acordo, dentro dele existe verbas salariais e verbas não salariais, chamadas verbas indenizatórias. Então tem que se fazer a proporcionalidade. Com isso, né, eu consegui abrir também mais um nicho de mercado, porque a empresa me contrata para fazer o cálculo, eu faço o cálculo, posterior a isso, ela me contrata para fazer a análise do cálculo do perito e caso ela feche um acordo, ela me contrata para fazer a análise ou o laudo, né, vamos dizer, o cálculo matemático dessas contribuições previdenciárias e fiscais. Isso anexa no processo. Isso reduz muito o débito trabalhista, porque evita a possibilidade de erro, né? Evita a empresa pagar algo que não é devido. Ela está pagando aquilo que realmente ela foi condenada a pagar, não mais nem menos. Pois bem, veja que isso são técnicas que a gente vai apurando,
né, usando software, usando planilhas, usando documentos, uma base teórica que a gente vai construindo ao longo do tempo para que dê fundamentação na hora de você fazer as suas argumentações, o seu parecer e a sua técnica. Ok? Espero ter contribuído com vocês com essa palavra, essa breve palavra, né? Dizer para vocês que esse ramo de perícia ele é amplo, né, e está carente de profissionais, é muito limitado os profissionais nessa área, limitado na quantidade, né, porque exige realmente uma carga de leitura, uma expertise. No entanto, é uma profissão, é uma área muito bem remunerada, né, muito bem reconhecida, e uma vez feito o seu nome, você consegue atuar com uma certa tranquilidade. Detalhe, né? Essas relações de trabalho, relações de consumo sempre vão existir. Então sempre haverá o conflito. Onde há o conflito, há necessidade de atuação pericial para justamente solucionar esse conflito. Ok? Então, muito obrigado pela paciência, por estar me ouvindo. Tá? Vou deixar os contatos aí, e-mail, telefone, os contatos de rede social. Me segue lá no Instagram, tá ok? E um abraço a todos aí.